Do livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, primeira parte, Física. Pergunta número 15. Existem espíritos especialmente encarregados da execução das leis físicas no planeta terrestre? Essa verdade é incontestável, e o homem poderá examinar e estudar constantemente, auferindo o melhor proveito na sua rotina de esforços perseverantes. Porém, todas as definições do materialismo serão inúteis, em face da realidade irrefutável dos fatores transcendentais em todos os grandes fenômenos físicos da natureza. Pergunta número 16. As novas revelações científicas positivadas pelos professores Thomson, Rutherford, Ramsay e Soddy, entre outros, no campo da física sobre os átomos e os elétrons, são possíveis de fornecer o exato conhecimento de todas as etapas da evolução anímica? A ciência propriamente humana poderá estabelecer bases convencionais, mas não a sabe legítima em sua origem divina, porquanto os átomos e os elétrons são fases de caracterização da matéria, sem constituírem o princípio nessa escala sem fim, que se verifica igualmente para o plano dos infinitamente pequenos. Pergunta número 17. Como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Os sistemas antigos envelheceram. As concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente, e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. Pergunta número 18. Onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus? Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário? Ilações mais altas no domínio do transcendente. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões. Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega, e a matéria não tem características de espontaneidade. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda coordenação e de toda coordenação e de todo equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. Pergunta número 19. As noções de física conhecidas pelos homens são definições reais ou definitivas? Os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente. Compreende-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger, porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. Mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade dos seus pobres 5 sentidos. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria força e movimento, não só pela deficiência de percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise, de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. Pergunta número 20. Como poderemos compreender o éter? Nos círculos científicos do planeta, muito se tem falado do éter, sem que possa alguém fornecer uma imagem perfeita da sua realidade nas convenções conhecidas. E, de fato, o homem não pode imaginá-lo dentro das percepções acanhadas da sua metade.
Por nossa vez, não poderemos proporcionar a vós outros uma noção mais avançada, em vista da ausência de termos de analogia. Se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda para os homens da Terra, o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida que se encontra em todo o cosmo. Fluido essencial do universo, que em todas as direções é o veículo do pensamento divino. Pergunta número 21. Pode a física oferecer-nos elementos para apreciar o plano divino da evolução? Também aí, podereis observar a profunda beleza das leis universais. Ao sopro inteligente da vontade divina, condensa-se a matéria cósmica no organismo do universo. Surgem as grandes massas das nebulosas e, em seguida, a família dos mundos, regendo-se em seus movimentos pelas leis do equilíbrio, dentro da atração no corpo infinito do cosmo. O ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais belos. Sob a diretriz divina, a matéria produz a força gera o movimento faz surgir o equilíbrio da atração e a atração se transforma em amor. Identificando-se todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. Pergunta número 22. A substância é igual em todos os mundos? Como compreender a revelação dos espectroscópios? Reconhecido o axioma de que o universo obedece a uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Contudo, o espectroscópio não vos poderá revelar todas as substâncias que se encontram nos outros mundos, e não podemos esquecer que a Terra é um apartamento muito singelo dentro do edifício universal, sem que possamos conhecer pelos seus detalhes a grandeza infinita da obra do Criador. Pergunta número 23. Existe uma lei de equilíbrio e uma lei de fluidos? As grandes leis gerais do equilíbrio têm a sua sede sagrada em Deus, fonte perene de toda a vida. E em se falando da lei de fluidos, cada orbe a possui de conformidade com a sua organização planetária. Com relação ao plano terrestre, somente Jesus e os seus mensageiros mais elevados conhecem os seus processos com a devida plenitude, constituindo essa lei um campo divino de estudos, não só para a mentalidade humana, como também para os seres desencarnados que já se redimiram dos labores mais grosseiros junto dos círculos da carne, a fim de evoluírem nas esferas mais próximos do cenário terrestre. Pergunta número 24. As leis da gravitação são análogas em todos os planetas? As leis da gravitação não podem ser as mesmas para todos os planetas. Mesmo porque, em face da vossa evolução científica, já compreendeis que os princípios newtonianos foram substituídos, de algum modo, pelos conceitos de relatividade, conceitos esses que, por sua vez, seguirão o curso progressivo do conhecimento. Pergunta número 25. O teledinamismo é aplicado nas relações entre os planos visíveis e invisíveis? Sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam à distância, cumpre-nos esclarecer que, no fenômeno das comunicações, muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas, imprescindíveis a certas expressões de mediunismo. Pergunta número 26. Ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e quais as suas características no intercâmbio entre encarnados e desencarnados? O magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza, nas relações entre os dois mundos, são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem uma expressão de vida superior.